Irmãos, nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens, aleluia, glória a Deus, né? O Evangelho e nada mais. Projeta pra gente aqui. O Evangelho e nada mais. Então vamos iniciar aí o ano já falando daquilo que nós sempre falamos, né? Qual que é esse ano? É o ano da prosperidade, é o ano do jubileu dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Qual que é esse ano? É o ano do Evangelho. E o ano que vem? Do Evangelho. E o outro ano? Do Evangelho. E aí a gente vai, né, sendo exposto ao Evangelho até que o Senhor venha, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E uma das epístolas, né, consideradas aí pelos estudiosos, digamos assim, que sintetiza todo o Evangelho, alguns estudiosos afirmam que se você quiser um resumo de todo o Novo Testamento, pautado no Evangelho, nós temos aí esta carta de Paulo aos Gálatas, que é o que nós vamos trabalhar nesses 5 domingos. Nós temos 6 capítulos em Gálatas, e nós trabalharemos esses 6 capítulos em 5 domingos, se assim o Senhor nos permitir. Nós temos a nossa leitura, a gente estava até conversando ontem na reunião de líderes que ontem a leitura foi Gálatas e Efésios, então parece que foi tudo combinado, mas não foi nada planejado, né, Joab? Ele fez lá o cronograma da leitura, mas assim, a gente sabe que a gente não planeja muitas coisas, mas o Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. Então você que é membro aqui da Atos, você já chegou com o Gálatas lido, amém? Glória a Deus. Amém. Gálatas e Efésios já, né? E hoje já teve Filipenses e Colossenses, né? Talvez você ainda não leu hoje, mas tem até, né, a noite para você ler aí. Então hoje já foi Filipenses, Colossenses, 8 capítulozinho, rapidinho ali, papum, já fiz meu devocional hoje, então tá tudo certo, glória a Deus. Mas nós vamos começar nesse primeiro domingo, essa série de mensagens, o Evangelho e nada mais. Vamos ler o primeiro capítulo então de Gálatas? Gálatas capítulo 1, antes vamos fazer a nossa confissão de autoridade das Escrituras. Todos juntos, a palavra de Deus contida nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos é a única regra para nos dirigir em como podemos glorificá-lo e gozá-lo. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam amadurecidos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E por isso a Bíblia é a única regra declarada infalível da nossa prática de fé. Amém? Gálatas capítulo 1, peço aos irmãos que fiquem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler todo o capítulo, ou pelo menos quase todo, e nós vamos expor então nessa manhã o capítulo 1 de Gálatas, se assim o Senhor nos permitir. Vamos lá? Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz por parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desgarrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daqueles que já recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus?
Ou procuro agradar a homens? Se agrado ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve-me revelar o seu filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci ali com ele 15 dias. Não vi outro apóstolo senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, como estava escrito. Ouvia somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Pai, esta é a tua palavra, e eu peço ao Senhor que o Senhor continue, Senhor. Continue abrindo os olhos do nosso entendimento, a fim de que nós possamos receber a tua palavra. Porém, nós não queremos ser daqueles que recebem a tua palavra, e que essa semente que é poderosa, que é viva, que é eficaz, não frutifique no nosso coração. Mas eu peço que nessa manhã o Senhor possa transformar de fato o solo do nosso coração, para que essa semente ela possa cair em bom solo. Que essa semente nessa manhã ela possa alcançar aqueles que pertencem a Ti nessa manhã. E que possam frutificar. Que possam dar frutos que permaneçam, pois nós não queremos ser somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Então que essa série venha a ser uma série que venha mais uma vez nos amadurecer a fim de que possamos expressar o caráter de Cristo na nossa casa, na nossa comunidade local, nas esferas da sociedade que nós estamos inseridos para a glória de Cristo, em nome de Deus. Amém? Pode se assentar. Então essa série ela vai ser uma construção em 5 domingos e nós vamos iniciá-la falando sobre o que alguns estudiosos vão dizer que Paulo ele está meio que em defesa do Evangelho. Será que o Evangelho ele precisa ser defendido? 1 de Pedro fala que todos nós precisamos estar preparados para responder qual é a razão da nossa fé. Então a própria Bíblia ela vai contra o que muitas pessoas falam que você não precisa saber, o que você precisa é crer. Pelo contrário, a fé ela não anula a razão. A nossa razão está pautada na nossa fé. Mas se você olhar para as ciências, por exemplo, tem gente que pensa que a ciência ela contradiz a existência de Deus. Pelo contrário, se você vai estudar cosmologia moderna, se você vai estudar qualquer tipo de ciência, qualquer coisa, você vai ver que na verdade a ciência ela simplesmente está tentando explicar aquilo que Deus fez. Podem não acreditar em Deus, mas tudo o que é falado basicamente necessita de um design inteligente, de um ser que criou todas as coisas. Então, pensando nisso, sim, o Evangelho ele precisa de defesa. Mas não defesa no sentido de defender o Evangelho, senão ele vai perder a eficácia. Mas de estarmos preparados para responder qual é a razão da nossa fé. Então, na verdade, defender o Evangelho, segundo a perspectiva bíblica, não é defender a Deus. É explicar o porquê nós cremos. E não só crer porque crê. Você tem fé em quê? Eu tenho fé na fé. Não, eu creio, eu sou monergista, mas você é monergista por quê? Então essas coisas nós precisamos
saber qual é a razão da nossa fé, não para explicar Deus, mas para poder explicar àqueles que ainda não entendem o porquê nós cremos. Então o objetivo de Paulo aqui é simplesmente uma defesa do Evangelho, mas o que ele está fazendo aqui é estabelecendo uma autoridade divina. Ele está dizendo que o Evangelho, a vocação que ele recebeu, é sim uma vocação incondicional. Paulo ele vai dar essa carteirada, eu chamo dessa forma, várias vezes. Várias cartas, ou na maioria das cartas, ele vai dizer assim: eu sou apóstolo, mas não foi escolhido por homens. Eu sou apóstolo escolhido por Deus. Por que Paulo fala isso? É porque muitos descredibilizavam a Paulo. E a gente vai ver aqui que o fato de descredibilizar a Paulo tinha um motivo. Obviamente, Paulo ele contrapunha o que era ensinado naquela época. Então ele está dizendo e contrapondo aqui as origens que já acontecia de falsos apóstolos também naquela época, de falsos apóstolos que ensinavam falsas doutrinas. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu não fui chamado por homens, eu fui chamado pelo próprio Deus. Essa epístola aos Gálatas, ela é um documento que foi forjado no calor de uma batalha teológica. Existia uma batalha teológica na cidade de Gálatas, mas também na Galácia, mas também em outros lugares, mas vamos focar aqui, onde existe uma batalha teológica, e nós vamos falar sobre isso nesses domingos, e essa epístola, ela vai emergir então de uma crítica que ameaçava o coração do Evangelho. O que acontecia nas igrejas da Galácia é que o Evangelho estava sendo ameaçado com um outro Evangelho. Uma região agora, que foi visitada pelo apóstolo Paulo, estava cheia de falsos mestres, conhecidos por judaizantes. Acredito que você já ouviu falar nessa terminologia, judaizantes. Os judaizantes estavam se infiltrando nas comunidades e insistindo que a fé em Cristo era insuficiente para a salvação. É por isso que Paulo está dizendo que eles pregavam um outro evangelho. Eles estavam exigindo que os crentes, que os gentios, que eles adotassem as práticas da lei judaica, judaizando a igreja. Por exemplo, como a circuncisão. Está dizendo o seguinte: para que vocês possam ser plenamente justificados diante de Deus, vocês precisam ter fé em Jesus, mas vocês também precisam ser circuncidados. Paulo está dizendo que isso é uma perversão do evangelho. Ele está falando que é uma perversão da própria mensagem da graça. E isso vai provocar uma das mais apaixonadas e contundentes defesas da fé cristã, escritas como nós acabamos de ler. Então, o primeiro que nós lemos é essa autoridade que vem do alto, essa defesa que Paulo tem da autoridade apostólica, é justamente para estabelecer a origem da sua mensagem. Paulo, quando ele defende o seu apostolado, ele não está pensando em si. Paulo, quando ele defende que ele é um apóstolo não escolhido por homens, mas escolhido por Deus, ele não está pensando na reputação dele. Vide a vida que Paulo teve. Ele é chamado de o apóstolo das prisões. É porque quando fala apóstolo, você pensa que o cara tem que ter a melhor casa, o melhor carro, né? Ter mega churches e viver, né, nos restaurantes e viajando para Israel, para Bariloche, enfim. Na nossa cabeça é mais ou menos assim a vida do apóstolo. Enquanto biblicamente todos os apóstolos, ou quase todos os apóstolos, foram mortos por amor a Jesus. É por isso que Paulo é o último dos apóstolos. E é por isso que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque Paulo está falando o seguinte: eu não fui escolhido por homens. Não fizeram uma reuniãozinha e me mandaram uma mensagem no WhatsApp e falou que eu fui promovido de cargo, agora sou apóstolo. Não, ele está dizendo que foi o próprio Cristo que chamou, porque na verdade o que ele está querendo é dar autoridade para a mensagem. Ele está dizendo, se o apóstolo ele carrega a mensagem e eu não fui escolhido por homens, a mensagem que eu trago ela não é humana, a mensagem que eu trago ela é divina, porque ele precisa validar assim o evangelho que ele prega. Ele está pregando um evangelho diferente daqueles falsos mestres, dos falsos apóstolos, de todas as heresias que estavam tentando já no primeiro século se infiltrar na vida da igreja.
Então Paulo está validando a mensagem dele, essa exposição da doutrina da justificação pela fé que nós enxergamos em Gálatas, que nós enxergamos em várias epístolas, mas esse coração teológico da epístola, onde Paulo ele vai contrastar essa futilidade de buscar a justiça pelas obras da lei. Ele está dizendo isso é fútil, isso é inútil. Ele vai então fazer um contraste entre, existem aqueles judaizantes que estão pervertendo o evangelho que foi pregado por Cristo e pelos apóstolos, dizendo que vocês precisam obedecer à lei, e ele vai contrastar isso com a liberdade que nós temos e que nós encontramos na nossa fé em Cristo. E é por isso que ele vai trabalhar nessa aplicação prática da liberdade cristã na vida diária. Então ele vai falar sobre a demonstração de como a verdadeira liberdade em Cristo não nos leva à pecaminosidade. A gente vai trabalhar isso nessa série. Mas como que a nossa liberdade em Cristo vai nos guiar a uma vida de fato vivida pelo Espírito Santo. Então o apostolado de Paulo, de fato, ele não era derivado de homens, não era mediado por homens, mas por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vejo muitas pessoas com essa dúvida. Eu não vou porque eu não fui enviado por nenhum homem. Você foi enviado por Jesus Cristo. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Muitas vezes o que a gente não quer não é um ide divino. O que a gente quer é uma afirmação humana. Então nós lemos aqui no capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por nosso Pai que nos ressuscitou dentre os mortos. Lutero, ele vai afirmar que o evangelho que Paulo escreve obteve vitória sobre a lei, sobre o pecado e sobre a morte, porque nós, assim como Paulo, seremos ressuscitados em Cristo Jesus, porque Jesus é a nossa justiça. Então o que nós trabalhamos aqui no capítulo 1 é que essa autoridade de Paulo, ela é necessária por causa da essência da mensagem, da essência do evangelho. Uma saudação inicial aos Gálatas, que é estrategicamente elaborada. Se você pegar todas as epístolas de Paulo, você vai ver que Gálatas é a única carta, é a única epístola que Paulo ele não vai fazer nenhum elogio à igreja. E olha que a gente está falando da igreja de Corinto, que era aquela coisa. Se você pegar todas as epístolas de Paulo, a única que ele não elogia a igreja local, mesmo em meio às adversidades, é a igreja da Galácia, são os Gálatas. Então, as primeiras palavras de Paulo estabelecem então já os dois pilares que ele vai defender em toda a carta. Ele está falando sobre o seu apostolado e sobre o evangelho. Ele vai se apresentar como um apóstolo por causa da autoridade que emanou diretamente de Deus, justamente com o contraponto daqueles que tentavam minar a sua credibilidade. Por que eles queriam minar a credibilidade de Paulo? Porque se você mina a credibilidade do mensageiro, automaticamente você também vai minar a credibilidade da mensagem. Isso é falta de maturidade. Quantos homens e mulheres de Deus caíram e você descredibilizou a mensagem por causa do mensageiro? O mensageiro é falho. Nós precisamos de maturidade para poder entender que a mensagem que é permeada por meio de homens falhos, essa mensagem é verdadeira, desde que seja a mensagem do evangelho. Então, o que eles estão tentando é descredibilizar Paulo para descredibilizar a mensagem. É desacreditar de Paulo como alguém que foi recebido e que foi outorgado uma autoridade divina como apóstolo. Ele mesmo vai se chamar, no grego original, o último apóstolo. Ele está dizendo, olha, se eu recebi do Senhor, e o que ele está dizendo, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Então a afirmação de Paulo é inequívoca. Paulo, apóstolo, não por parte de homens, mas por parte de Deus. Então eu concordo com John Stott que essa declaração de Paulo ela é crucial. Falsos mestres provavelmente tentavam desqualificar ele, sugerindo que ele não era nenhum dos 12. É por isso que ele vai dizer, de fato eu sou o menor. Nenhum dos 12, ou seja, sugerindo que ele nem era um apóstolo original. Aí Paulo ele vai refutar essa ideia, dizendo que a sua comissão ela não foi de fato de um grupo de homens, como aconteceu com Matias. Mas foi o próprio Senhor que apareceu a Paulo no caminho a Damasco e se revelou a ele.
Então não foi por um mediador humano, mas veio diretamente de Jesus Cristo, Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Cristo apareceu a Paulo glorificado. Então é por isso que imediatamente ele está tentando defender a sua autoridade. Não porque ele está tentando defender a si mesmo, mas porque ele precisa defender a mensagem do Evangelho. Então Paulo ele não seria um apóstolo de segunda mão, como algumas pessoas pensam. Mas ele teria, segundo os judaizantes, ele é um apóstolo que não vale nada, porque ele está distorcendo os apóstolos originais. E nem isso aconteceu. Porque quando Paulo ele comprova a sua comissão divina, ele vai dizer que aquilo que ele ensina é a mesma coisa que os outros apóstolos ensinam. Mesmo que ele não tenha aprendido dos outros apóstolos. Ele só foi ter com Pedro e Tiago 3 anos após a sua conversão. Se você fizer as contas ali, segundo alguns estudiosos, Paulo ele só começou o ministério dele de fato depois de no mínimo 12 anos da sua conversão. Para você ver. Então ele está garantindo aqui que o seu evangelho, ele é único e verdadeiro, não por causa de si mesmo, mas por causa da fonte que ele recebeu. Então ele está tratando o seguinte, olha, qualquer outra versão, como a salvação pelas obras, é chamado de um evangelho diferente, eu vou falar sobre isso. Ele está dizendo o seguinte, qualquer outro evangelho que possa ser ensinado, que tente colocar alguma coisa a mais que Jesus Cristo como suficiente, ele está dizendo que esse é anátema, amaldiçoado. Ele está falando do mensageiro, enquanto ou em contrapartida, um grupo de pessoas está tentando descredibilizar Paulo, para descredibilizar a mensagem, o que Paulo está dizendo é, na verdade vocês é que são amaldiçoados. Na verdade, são vocês que receberão a maldição do próprio Deus. Porque Paulo, ele vai apresentar uma síntese, podemos chamar aqui de magistral do Evangelho, e essa autoridade lhe confere esse direito de pregar, e Stott, ele vai identificar alguns componentes aqui essenciais nessa mensagem. Ele já disse e ele reafirmou, como nós lemos aqui, qualquer outro evangelho é anátema. Então ele vai falar sobre a morte de Cristo pelos nossos pecados, porque o que ele está nos ensinando é, o evangelho ele é centrado na cruz de Cristo. Qualquer evangelho que não seja centrado na cruz de Cristo é outro evangelho. Todo lugar que você já entrou na sua vida, que se chama igreja, que o foco da pregação não foi a cruz de Cristo, é outro evangelho. Todo lugar que você entrou, que é se chamada igreja, e você saiu feliz consigo mesmo, não é o evangelho. Porque se não tem cruz no centro, nós saímos felizes conosco mesmo. Não, quão bom eu sou, quão Deus quer me abençoar. Isso Paulo está dizendo que é um outro evangelho. O evangelho está centrado na cruz de Cristo, que a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. A morte de Cristo não é apresentada como exemplo heróico. Olha como ele foi herói no nosso lugar. Não, a cruz de Cristo é apresentada como um sacrifício substitutivo e expiatório, ou seja, ele morreu em nosso lugar. A dívida era nossa. Ele rasgou o escrito de dívida que era nosso. Ele morreu em nosso lugar para lidar com o problema do nosso pecado. E Paulo vai trabalhar o objetivo da morte de Cristo. Ele está falando o propósito desse objetivo. Foi nos desgarrar deste mundo. E mundo aqui é século, é sistema. Satanás é o príncipe desse sistema, é o Deus deste século. E o que Jesus fez não é resolver o problema da sua vida temporal. O que Jesus fez foi resolver o problema de onde você vai passar a sua eternidade. E é por isso que o cerne do Evangelho não é você ter uma vida boa. O cerne do Evangelho é a cruz de Cristo.
E quando nós temos essa revelação, isso significa uma libertação radical da presente distinção maligna e de uma emancipação do sistema de valores dessa época. Porque a pós-modernidade, essa geração, é considerada pelos filósofos a geração mais descontente da história da humanidade. E se você olhar bem, é a geração que mais tem acesso a todas as coisas. É a geração mais incompleta de toda a história da humanidade. Mas como que nós vamos nos completar se nós não temos a revelação de que Cristo é o suficiente? Essa emancipação do sistema de valor, dessa tirania do mal que caracteriza no mundo sem Deus, nós somos libertos disso. O objetivo da morte de Cristo é resolver o problema de onde nós passaremos a nossa eternidade, mas o reino de Deus já iniciou. É já e ainda não. Já começou, mas ainda não foi completado. Será completado quando nós virmos o Senhor descer com poder e glória sobre as nuvens, para poder implementar o seu reino aqui na terra. E Paulo também vai trabalhar sobre a origem da morte de Cristo, o plano da salvação, que não foi um plano B de Deus, não foi por acaso, mas ocorreu segundo a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai, o sacrifício do seu Filho, um ato de perfeita entrega, de perfeita obediência. Foi meu pecado que matou Jesus. Seu pecado não tem poder de matar Jesus. Jesus é Deus. Foi Ele que se entregou por nós. Deliberadamente Ele se entregou. Então Ele morreu segundo a vontade do Pai. É um alto sacrifício, mas em obediência à vontade soberana de Deus. E Paulo está definindo com clareza o Evangelho. Paulo vai preparar o terreno para começar a denunciar, veementemente a perversão do Evangelho, que era uma causa profunda de angústia. E é por isso que nós lemos isso na redação dessa carta. Ele não tem tempo nem de elogiar a igreja, ele já vai direto para o assunto. O tom de Paulo, ele vai mudar abruptamente. Enquanto ele está dando uma saudação, no versículo 6 ele já começa. Então, estou sabendo que vocês já esqueceram do que foi pregado. Ele muda o tom abruptamente de uma saudação para uma repreensão. Porque o que Paulo está expressando aqui é um espanto. Espera aí, eu fui até vocês. Eu preguei o evangelho da graça. E é um alarme para mim, porque com tanta rapidez, vocês, Gálatas, estavam abandonando a verdade. A situação era de uma extrema gravidade. Os crentes estavam desertando do evangelho, essa expressão que Stott vai usar. Eles estavam desertando para abraçar uma doutrina legalista. A doutrina dos judaizantes, que exigia o quê? Jesus é bom, glória a Deus, mas não é o suficiente. Nós precisamos também das obras da lei. Paulo, ele não via isso como um simples debate teológico. É por isso que o tom dele muda tão abruptamente e ele vai direto ao ponto. Ele está vendo isso de fato como uma deserção do próprio Deus que os havia chamado. É como se o povo estivesse abandonando o próprio Deus. A infidelidade dos Gálatas, descrita nos versículos 6, é chocante para o apóstolo. Paulo ele tá dizendo o seguinte: olha, vocês estão se afastando do evangelho da graça. E que afastar do evangelho da graça é se afastar da pessoa de Deus. Então eles estavam não apenas trocando um conjunto de ideias, não é isso que os Gálatas estavam fazendo. Ele não está trocando um conjunto de ideias. O que Gálatas está fazendo não é apenas mudando um por outro, não. Eles estavam virando as costas para Deus. Virando as costas para a graça de Deus que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A terminologia que Paulo está usando aqui de o outro evangelho, que era promovido pelos judaizantes, não era na verdade um outro evangelho. Isso é uma tradução. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que é uma distorção do evangelho.
A ideia de Paulo aqui é que uma obra de homem que tentava acrescentar requisitos humanos para alcançar a salvação, como as obras da lei, a obra consumada de Cristo, não era de fato um outro evangelho. Tanto que a palavra outro aqui que se usa no grego é halos. A palavra halos significa outro de outro tipo. Ele, na verdade, ele não usou a palavra halos, na verdade, corrigindo aqui. Ele não usou a palavra halos. A palavra halos em grego é um outro do mesmo tipo. A palavra halos em grego é um outro, só que do mesmo tipo. Se Paulo tivesse usado essa palavra, ele está dizendo, está pregando um outro evangelho. É diferente, mas não é um outro evangelho. Não, a palavra usada aqui é héteros. A palavra héteros fala que é um outro e diferente. Então a ideia de Paulo aqui, usar esse contraste, é que existe um verdadeiro evangelho da graça, que é uma obra de Deus, recebida unicamente pela fé. Mas os falsos mestres estavam então perturbando a igreja, falsificando a mensagem, tentando inverter o seu significado. Ou seja, não era um outro evangelho, era um não evangelho. Não era um tipo diferente. Sabe o que é? Aquela igreja lá, ela prega a Bíblia de forma diferente. Se não tem cruz de Cristo como centralidade, é não evangelho. Se o que uma igreja prega é como Deus está disposto a encher você de bens e riquezas, é um não evangelho. É uma outra natureza de mensagem. Porque eles estão tentando inverter o significado, justamente colocando o esforço humano onde deveria apenas existir a graça divina sobre a vida do homem. Então sim, é sério essa perversão que leva a Paulo a pronunciar uma dupla maldição que nós lemos aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Vamos ler novamente aqui? Projeta, por favor. Mas ainda que nós quem? Os apóstolos. Ainda que nós mesmos, ou o quê? Gente, ele está falando, isso aqui é uma figura de linguagem, obviamente. Ele está usando aí uma hipérbole. Ele está dizendo assim, ainda que os apóstolos, que eram o nível mais alto, né, de homens piedosos na época, mas ainda que esses apóstolos, ou um anjo vindo do céu, ou seja, está falando de um ser celestial, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que já foi pregado, seja amaldiçoado por Deus. Próximo versículo. Assim como já dissemos, e agora eu repito. Então ele está dando um ênfase para poder dizer que a coisa é séria. Se alguém vos prega um evangelho que vá além do que você recebeu, seja... Por que muitas vezes você quer abençoar aqueles que Deus amaldiçoa? Você é melhor que Deus? Não, mas sabe por quê? Porque eu gosto lá do fulano. Ele tem umas coisas meio loucas assim. Não tem pregação da palavra. Gente, eu escuto isso aqui toda semana. Não, pregação da palavra não tem não. Não tem cruz de Cristo. Não fala sobre pecado. Não é profundo na Bíblia não, mas eu gosto tanto do fulano. O problema é que quando nós disponibilizamos a nossa vida para juntar como igreja, aqui não é sobre as nossas vontades, é sobre a cruz de Cristo. Então é por isso que Paulo está tratando com tanta severidade isso. Ele nem dá abertura para um diálogo, ele está dizendo, aquele que prega esse não evangelho é amaldiçoado, anátema. Essa palavra anátema vai denotar alguém que está com a sua devoção a ser destruído por Deus. Talvez o que nos atrapalhe um pouco é que Deus ele tolera, e porque Deus tolera, a gente acha que ele está autorizando o que a pessoa está fazendo.
Porque muitas vezes a gente confunde a soberania de Deus. Soberania de Deus é na salvação, mas Deus ele permite que você desobedeça. Deus ele permite que você faça alguma coisa que contradiga o evangelho, sim ou não? Se Deus fosse nos matar todas as vezes que nós desobedecêssemos, quem estaria aqui? Ninguém, irmão. Ninguém. Então o fato de Deus tolerar alguma coisa não é que Ele está autorizando a pessoa a fazer. Mas é porque está pautado no caráter de Deus que é longânimo, compassivo, bondoso. Mas Paulo também vai dizer, consideramos a bondade, mas também a severidade de Deus. Um dia Ele derramará o vinho da sua ira sobre aqueles que vivem em iniquidade. E ai daqueles que caírem nas mãos de um Deus irado. Paulo está utilizando isso para enfatizar que qualquer um, seja ele mesmo, ou qualquer apóstolo, ou anjo vindo do céu, eu não sei se vocês já repararam, mas normalmente, quando alguém começa uma nova mensagem, ele recebeu de um anjo. Ou então ele recebe de alguém, ou de alguma coisa que não possa ser verificada. Ô irmão, isso que você está fazendo não está na Bíblia. Não, mas eu senti de Deus. Quando você quiser um aconselhamento da minha parte, se você quiser que eu fale alguma coisa, não fale que você sentiu de Deus, não. Porque quando você chegar para mim e falar assim, não, foi Deus que me falou, eu calo na boca na hora. Porque se foi Deus que te falou, se não foi Deus que te falou, a responsabilidade não é minha. Porque eu vou ter que te provar que não foi Deus. Se para você foi Deus, irmão, para você foi Deus. Só que as coisas de Deus, elas são verificáveis. Não é porque Deus falou comigo, mas não está na Bíblia, irmão. Na verdade, é até o oposto da Bíblia. Não, mas é porque Deus falou comigo, então tá bom. Paulo, ele está utilizando isso justamente para dizer o seguinte, olha, não interessa quem fala. Pode ser o Paulo, pode ser o anjo. Quem melhor do que um anjo para aparecer neste lugar aqui, irmãos? Claro que não o de Isaías, senão você vai sair correndo certamente. Né? Um monte de asa, um monte de olho, um monte de gente que vai achar que é o demônio. Mas o que melhor do que um anjo para aparecer? Mas não é porque ele está falando que um anjo vai aparecer, é porque essas pessoas gostam de afirmar coisas que não são verificáveis. Foi o anjo que me disse. Não, o Senhor falou comigo. Não, eu sinto isso. Ou seja, coisas que não são verificáveis. Ele está dizendo, não importa o mensageiro, importa a mensagem. E a mensagem é verificável. Pois a palavra é viva e eficaz. Então ele está dizendo, olha, qualquer um que pregue uma mensagem distorcida deve ser amaldiçoado. Então ele está estabelecendo aqui um princípio fundamental. Ele está dizendo que a autoridade final não reside no pregador, mas reside na mensagem. Os bereanos, eles não foram verificar a vida de Paulo, eles foram verificar as escrituras sagradas. A palavra. A autoridade final reside na mensagem do evangelho, não no mensageiro. O mensageiro, irmãos, não é o padrão, o evangelho é o padrão, pelo qual os pregadores devem ser julgados. Pedro, mas não existe ninguém perfeito. Claro que não. Essa é uma denúncia contundente do falso evangelho. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, você precisa olhar a mensagem do evangelho, mas não é para ficar julgando se alguém é perfeito ou imperfeito. Você precisa olhar a mensagem do evangelho para ver se esse é um falso pregador do evangelho. Porque o que ele está pregando é não o evangelho. Por isso ele é amaldiçoado. E você quer ser abençoado por alguém que é amaldiçoado por Deus? Paulo então é impulsionado a provar de uma forma irrefutável que a mensagem que ele mesmo prega não tinha uma origem humana, mas uma origem divina. Nos versículos 11 ao 24, essa principal defesa de Paulo contra os seus oponentes era de fato a origem da sua mensagem. Ele conseguiu demonstrar que o evangelho ele não foi aprendido por homens, como eu disse aqui. Foi recebido pelo próprio Jesus, revelação pelo próprio Jesus. 1 Coríntios 11, 23, Jesus revelou para ele a última ceia, ele não estava lá. Ele disse, eu recebi do Senhor e eu estou compartilhando com vocês. 1 Coríntios 15, 3 e 4, morte e ressurreição, ele não estava lá, Jesus compartilhou com ele.
A autenticidade e a autoridade estavam validadas de uma vez por todas. Porque a mensagem que Paulo pregava era a mesma mensagem que os apóstolos pregavam. E a mensagem que os apóstolos pregavam era a mesma mensagem que Cristo pregava. Ele está provando aqui a sua interdependência aos apóstolos em Jerusalém. E ele vai apresentar aqui uma série de evidências biográficas, e Stott ele vai falar sobre isso. O que aconteceu antes da sua conversão? Paulo ele vai relembrar do seu passado no judaísmo. Ele vai falar que ele era fanático ao ponto de perseguir a igreja por amor a Deus. Ele está falando, olha, as tradições dos meus pais, eu era zeloso, eu era tão extremo que eu tentava destruir o cristianismo. Então esse histórico está demonstrando aqui que o evangelho de Paulo, ele não era originado de fato em homens, numa formação anterior. Paulo ele era poliglota, hebreu de hebreus, discípulo de Gamaliel, o maior mestre da história naquela época. Mas ele está dizendo, essa mensagem que eu não recebi de homens. Pelo contrário, a mensagem que Paulo estava pregando era uma antítese a tudo que ele acreditava no passado. Era o oposto do que ele fazia no passado. Isso era Paulo antes da conversão. Agora nós temos Paulo após a sua conversão. Ele descrevendo a sua conversão, ele está dizendo, isso não foi uma decisão pessoal. Não foi eu que estava no caminho procurando a Cristo. Foi Cristo quem me encontrou. Foi Cristo que foi até mim. Foi Ele quem decidiu abrir os meus olhos. É uma iniciativa soberana de Deus. E ele vai usar essa frase, aprove revelar o seu filho a mim. É como se ele estivesse dizendo, foi ele quem quis se revelar. Eu não estava nem o procurando. Indicando então que Deus escolheu Paulo antes do seu nascimento de fato. O chamou pela sua graça. Chamou Ananias e disse, vai orar para Paulo. Ananias não quis. Aí Deus disse para Ananias, vai lá que eu vou ensinar a ele quanto vale sofrer pelo evangelho. Até animou Ananias. Que o perseguidor agora vai sofrer pela igreja. O evangelho então não é uma lição que Paulo aprendeu, mas é uma revelação direta e pessoal de Jesus Cristo. Qual que é a diferença de Paulo e você? Você não é apóstolo. Glória a Deus. O propósito específico é pregar entre os gentios. Isso é uma função específica dos apóstolos segundo as Escrituras. E agora nós temos o que aconteceu depois da conversão de Paulo. Ele vai reforçar a sua independência agora. Ele vai dizer vários motivos após a sua conversão. Ele não foi a Jerusalém consultar os apóstolos. Em vez disso, o que ele fez? Ele foi para a Arábia. Depois que ele retornou para Damasco. Depois de 3 anos que ele volta para Damasco. E ele então vai subir a Jerusalém, uma breve visita, como nós lemos. Mas durante essa visita ele viu Pedro e Tiago. Mas o que ele está dizendo, olha, eu não recebi de fato esse evangelho ou autoridade dos líderes da igreja local. Eu recebi essa mensagem por intermédio divino, uma proveniência divina, independente de qualquer coisa, de qualquer afirmação humana. Paulo está preparando então para demonstrar que apesar dessa sua independência, a mensagem dele está em perfeita harmonia com os demais apóstolos. No capítulo 1, versículo 6 a 10, nós lemos aqui sobre uma exclusividade do Evangelho. Como é dificultoso falar sobre exclusividade do Evangelho na pós-modernidade. Parece que nós estamos ofendendo. Inclusive, alguns cristãos ficam incomodados com isso. Mas existe uma exclusividade, ou seja, o Evangelho é o único poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qualquer mensagem que altere a graça de Cristo é não Evangelho. A verdade, não Evangelho é uma perversão da própria graça. Por isso que Paulo ele vai utilizar maldito, ele vai ser totalmente expressivo, anátema, quem distorce a verdade. E talvez nós tentamos dialogar com isso e falamos, mas ele faz sem intenção. O texto não fala que é apenas aqueles que fazem com intenção. O texto diz que aqueles que distorcem a palavra da verdade, o evangelho da graça, serão amaldiçoados pelo próprio Deus.
Paulo aqui está colocando a mensagem acima de qualquer coisa, de si mesmo, de anjos, da própria pessoa. Stott, ele vai dizer o seguinte, olha, falsificar o evangelho sempre resulta em perturbação para a igreja, pois ela é criativa e vive pelo evangelho. Ou seja, a igreja, essa ideia criativa de ser criada para viver o evangelho. Ou seja, ou a igreja vive o evangelho, ou a igreja vai viver um não evangelho. O problema de viver um não evangelho é que você então não é igreja. E aí a gente vai entrar em alguns caminhos bem tortuosos. Um dos princípios elementares de viver igreja é estar pautado no evangelho. Por que Paulo vai falar sobre anátema? Porque quando nós pensamos assim, nossa, mas ele foi tão enfático, ele nem suavizou, ele já foi logo dizendo, malditos! E eu tenho para mim que muitas vezes eu deveria ter levantado de algumas cadeiras e ter gritado como Paulo, anátema! Porque a gente tenta dialogar com aquilo que Deus amaldiçoa. Mas a nossa cabeça funciona tão diferente que às vezes a gente faz isso em defesa do evangelho. Em defesa do evangelho, você deixa o maldito falar algo que é não evangelho. Por que Paulo vai ser tão enfático assim? Por que ele vai dizer maldito, anátema? Porque isso coloca o centro da questão. É extremo? Parece que sim. Mas o que Paulo está aqui sabendo é que o jogo, aqui, o que estava em jogo, era a própria definição da salvação, irmãos. A preocupação de Paulo aqui era de onde o povo ia passar a eternidade. A preocupação de Paulo aqui não era com eclesiologia. A preocupação de Paulo aqui não era com ordem no culto. A preocupação de Paulo aqui não era com o começo das coisas, mas com o fim de todas as coisas. Porque se decairmos da graça, já não há mais sacrifício suficiente. Por isso que ele é tão extremo. Imagina, alguém te dá um presente. Alguém vai lá e quita uma dívida impagável. Você tem uma dívida no banco aí? Vamos lá. Para alguns aqui, se eu falar R$50 já está valendo, mas eu vou... Imagina que você tem uma dívida aí de 10 milhões. E o banco fala assim, se você não me pagar, eu vou tomar tudo que você tem e ainda te coloco no cárcere. Alguém aqui tem como pagar 10 milhões? Se tiver, me adota. Tem eu, mas... Ninguém aqui tem. Se você não pagar essa dívida, eu vou tomar tudo que você tem e ainda vou te colocar no cárcere. Aí vem alguém que não tem só milhões, mas tem trilhões, e depois de trilhões, 4 trilhões, não sei, e paga a nossa dívida, quita a nossa dívida. Pega aquela cédula que era contra nós, pega aquela nota promissória, ainda existe isso? Sabe, aquela nota promissória falando assim da sua dívida, ele pega e faz assim, ó. Lá na cruz ele fala, está consumado. Está pago. Você pode viver a sua vida agora em liberdade. Eu escolhi pagar a sua dívida. Eu escolhi deliberadamente quitar aquilo que você não tinha como quitar. Aí vem um outro infeliz. Vem o filho do Beuzebu, capiroto, e agora fala assim, olha, não, sabe, na verdade esse presente foi bom. Que bom, né, que ele deu esse presente. Mas para esse presente valer de verdade, você precisa começar a fazer pagamentos mensais. Você não tinha como pagar à vista. Mas tu precisa recompensar mensalmente. Isso anula o presente. O presente, e se adicionar uma condição que não foi proposto pelo próprio
presenteador, galardoador. Isso insulta a generosidade daquele que nos presenteou, irmãos. E não só insulta a generosidade, mas torna o presente inútil. Já que o intuito dele era dizer, você não tem mais dívida. Aí vem um outro, se denominando seja lá o quê, e diz para a igreja, não, mas você precisa fazer algo. Os judaizantes modernos. Não, Jesus ele te salvou, mas se você não orar... Não, Jesus ele te salvou, mas se você não jejuar... Não, Jesus de fato ele fez tudo, mas se você não dar o seu dinheiro... Ele já fez tudo. Mas se você não colaborar, aquilo que ele fez não é o suficiente. E nós passamos por décadas acreditando nisso. Se eu não fizer, não é o suficiente. Se eu não fizer, não será completo. E nós nos tornamos judaizantes do século 21. Pervertendo a mensagem do Evangelho. Quantas vezes você já não deve ter se sentido um não filho de Deus, porque você não fez o que você deveria ter feito aquela semana. Mesmo que Cristo tenha rasgado o escrito de dívida dizendo, eu sei que você não tem como pagar. Eu sei que você é pobre. Eu sei que você não tem condição de resolver o problema de onde você vai passar a sua eternidade. Eu sei disso. Aí vem um bonitão, coloca um terno e uma gravata. Apóstolo, profeta do Senhor Jesus, pastor de pastores, e diz, não é bem assim. Se você não fizer uma campanha abençoada 7 vezes aqui, se você não comprar a vassoura ungida, o tapete ungido, o cuspe de Cristo ungido, a água de Israel santa, ou se você não entregar as suas primícias, talvez o seu ano nem seja tão bom assim. Se você não pegar 10% da sua finança e depositar obrigatoriamente aqui todo mês, porque eu já vi gente que até retroativo cobrava. O texto está dizendo, façam com alegria, deliberado, façam, obviamente. Tem que fazer? Claro que tem que fazer. Quem aqui que é maduro, que se assenta na mesa da sua casa e não compartilha da mesa? Claro que temos que fazer. Mas o texto está dizendo justamente o oposto daquilo que fizeram muitas vezes. Eu preciso fazer, porque senão o demônio vai vir e acabar com tudo que eu tenho. Porque eu preciso continuar pagando mensal aquilo que eu não tinha como pagar à vista. Judaizante, querendo complementar uma salvação que nos foi dada pela graça. Paulo está dizendo que esse novo sistema de mérito, esse extrato de dívidas e méritos, é por isso que ele tem essa reação tão forte. Essa doença dos Gálatas é tão grave que o remédio radical é dizer o seguinte, olha, isso é não o evangelho, o que vocês precisam é do evangelho. É por isso que fomos condicionados o tempo todo a achar que o nosso relacionamento com Deus é baseado no mérito. Se eu fizer essa semana, a nossa relação está boa. Se eu não fizer essa semana, minha relação não está tão boa assim. Quer dizer então que essa igreja aqui ela é contra a oração? Vou procurar um outro lugar. Quer dizer que essa igreja aqui ela é contra jejuar? Quer dizer então que essa igreja aqui ela é contra disciplinas espirituais? Pelo contrário, nós temos uma série aqui que ensina sobre todas as disciplinas espirituais. Estou aqui de domingo em domingo incentivando vocês a orar, a ler a Bíblia, a jejuar, a estar em comunhão, a disciplinas espirituais.
O que eu estou dizendo é, nada disso vai te tornar um filho de Deus, já que foi Ele quem escolheu abrir os nossos olhos quando nós estávamos indo para a estrada de Damasco para perseguir aqueles a quem Ele amava. O remédio para isso não é a nossa bondade. O remédio para isso é o Evangelho. Como que nós lutamos contra o não evangelho? Pregando o evangelho. Como que nós curamos isso? Pregando o evangelho. Pregue o evangelho a toda criatura. Então essa fonte de autoridade de Paulo, que ele vai iniciar, é justamente para poder reafirmar que o seu chamado não provém de homens, porque a ideia dele é falar sobre o evangelho. Então sim, essa autoridade do ministro não deve se basear em um prestígio humano, em títulos eclesiásticos. Não é sobre isso, mas é sobre a fidelidade ao chamado divino e a mensagem que nós temos que pregar. Irmãos, é a minha responsabilidade pregar o evangelho, mas é a responsabilidade de vocês também pregar o evangelho. Eu sou o pastor de vocês e vocês são pastores para essa cidade. Então o cristão, ele deve encontrar a sua segurança na aprovação de Deus, sendo o embaixador dele aqui, não um impostor que busca uma autoproclamação, pregando uma outra mensagem, porque Paulo deixa claro, esse outro evangelho, basicamente é para poder, de alguma forma, ser beneficiado por ele, inclusive financeiramente. Então existe uma exclusividade, uma pureza do evangelho. Paulo está expressando isso, por isso que ele se espanta. Ele está falando, olha, só existe um poder de Deus e é o evangelho. Como que vocês puderam com tanta rapidez abandonar a graça e procurar um não evangelho? Perverter a verdade. Sabe o que é, Pedro? É porque eu acreditei naquilo que o pastor falou. Deixa eu te contar um segredo. Jesus, ele não vai julgar você por aquilo que o pastor te ensina. Ele vai julgar o pastor por aquilo que o pastor ensina. Porque eu tenho que prestar conta das almas de vocês por aquilo que eu estou ensinando aqui em cima, segundo as Escrituras. Mas a vocês, ele não vai cobrar por aquilo que eu ensino. Ele vai cobrar por aquilo que você deveria saber, segundo as Escrituras. Então essa desculpa que muitos vão dar, eu estava em um lugar que eu não sabia, todos são indesculpáveis, porque a própria natureza manifesta a glória de Deus. O que Deus está dizendo nessa passagem é, tem algum lugar que você olha que você não vê a natureza? Sabe que céu é natureza, né? Tem algum lugar que você olha que você não vê uma natureza? Não. O que Deus está dizendo é, não exista um lugar sobre os 4 cantos da terra que eu não manifesto a minha glória. Por isso todos são indesculpáveis. Então o evangelho é uma obra acabada de Cristo. Acrescentar méritos humanos, legalismo, isso é totalmente contra o que as Escrituras dizem. E é o que muitos tentam viver na atualidade, judaizantes modernos. É por isso que existe essa pureza da própria mensagem. Deixa eu achar aqui onde que eu... Então a igreja, irmãos, ela deve ser vigilante dos falsos mestres. Essa responsabilidade é nossa. Paulo pregava, os bereanos confirmavam. Porque esse não evangelho, ele gera perturbação, confusão espiritual. Eu não vou nem ficar citando exemplos de confusão espiritual que esse não evangelho causa. Esse ensino de que nós somos aceitos por Deus, baseado em regras externas, ele não é bíblico, não é o evangelho. É uma escravidão, uma escravidão mascarada de piedade. Parece piedoso. É como um fariseu que sobe para orar com um publicano. O fariseu, ele parece piedoso, mas ele não desce justificado. Porque a forma corrompe a essência, a natureza, se não estiver de acordo com o coração.
E o perigo humano de buscarmos aprovação, Paulo é categórico quando ele fala sobre isso. O objetivo da mensagem do Evangelho, o objetivo de um pregador da mensagem, não é agradar a homens. É o que ele está dizendo, eu não estou aqui para agradar ninguém, gente. E eu faço das palavras de Paulo a minha palavra. A começar por mim, porque isso nem me agrada. O Evangelho não é para agradar a homens, ele está falando, se eu agrado a homens, eu não sou escravo de Cristo. É por isso que eu falo sempre, se você entrou no lugar e aquela mensagem te agradou ao ponto de você sair feliz consigo mesmo, não é Evangelho. É uma busca por popularidade, medo de crítica. Isso tudo são armadilhas que levam a essa transigência com a verdade. Pessoas que não têm zelo pela palavra do Senhor. Nós, como cristãos, nós devemos priorizar a glória de Deus. Não é sobre aplauso, multidão. O Evangelho é o Evangelho da cruz. E quando nós falamos sobre cruz, isso é inerente ao orgulho humano. Cruz é ofensivo contra o orgulho humano. É porque a gente, hoje em dia cruz é bonitinho. Cruz é ofensa ao orgulho humano. Por isso que pregar a verdade pode gerar inimizades. É o que já fora dito no passado. Com a brincadeira, com a brincadeira nós podemos falar qualquer coisa, inclusive a verdade. O problema é que ela nos fere. Sabe aquela máxima de a verdade dói? É isso mesmo. A verdade, que é a palavra de Deus que nós devemos pregar, ela pode gerar inimizades, mas o único caminho para a nossa liberdade real é o Evangelho. Então, fazendo uma retrospectiva aí para a gente partir para o final, Paulo ele passa de perseguidor fanático a apóstolo de Cristo. Então é um milagre sobrenatural que o Evangelho nos entrega, não é uma invenção humana. Então ninguém está além do alcance da misericórdia de Deus. Paulo ele vai falar que ele é o principal dos pecadores. Se o principal dos pecadores foi alvo da graça de Deus e transformado em um vaso escolhido por Deus, o que nós precisamos aprender com isso? É que a igreja ela é um lugar de transformação. Uma transformação radical, esperada e celebrada pelo poder do Evangelho. O testemunho de uma vida mudada é um argumento irrefutável contra os legalistas. Porque o legalista, ele quer uma religião que o transforme de fora para dentro. Ele quer uma religião que fale o que você pode ou não pode fazer. Faça isso, não faça aquilo, se vista assim. Não pode fazer isso, não faça isso. Isso não pode, irmão, isso aqui não. E a gente vai ver nessa série que os dependentes do pode e não pode são apenas crianças espirituais. A falsa religião, ela transforma ou quer transformar a pessoa de fora para dentro. Ela quer ensinar você como se vestir como crente, como ter um cabelo penteado igual crente, como ter uma roupa de crente, como ter uma cara de crente, um perfume de crente. E se você se parecer com crente, você pode entrar no nosso meio. O problema é que não há, muitas vezes, mudança de natureza. E nós soltamos lobos junto com ovelhas. E muitas vezes esses lobos estão na plataforma. Não pregando para você o evangelho que transforma, que ofende o nosso orgulho, que não enche igreja. Não é esse tipo de evangelho. Mas é o que Paulo está dizendo, um não evangelho. A soberania de Deus na vocação, que Deus preparou Paulo, antes mesmo do seu nascimento, ele já tinha chamado Paulo. Então preste atenção, a nossa identidade, a nossa missão, ela não é fruto do acaso. Mas ela é fruto da soberania de Deus, do beneplácito soberano de Deus. Então, irmãos, se você tem que descansar em alguma coisa, é descansar que Deus é o Senhor da história. Ele não te resgatou do império das trevas? Não te transportou para o reino do Filho do seu amor?
Essa é a certeza que nós descansamos. Deus prepara os seus servos para que a revelação de Cristo em nossos corações seja profunda. Antes de ser pregada externamente, Ele faz internamente. É em nós e através de nós. Então sim, nós precisamos de um resgate espiritual. O evangelho apresentado aqui por Paulo como um ato de libertação desse mundo perverso, de servidão espiritual e moral, é algo que nós precisamos vivenciar. Porque eu já estou aqui aflito para poder falar de um monte de coisa, mas é uma série de 5 domingos. Mas o objetivo da vida cristã não é apenas Deus perdoar os seus pecados. Esse é o ponto de partida. O nível mais raso de relacionamento com Deus é o perdão de pecados. É a salvação. Mas o que Paulo está dizendo é que além de nos tirar desse império onde nós estávamos em trevas, é nos libertar do sistema de meritocracia humana. Porque o homem é bom nisso. O problema de ser livre e liberto da lei, e nós vamos falar sobre o propósito da lei, desenvolver toda a carta aos Gálatas, mas o problema do ser humano de ser livre da lei é porque ele é bom naquilo que ele faz. Nós colocamos o nosso peito como uma medalha. A nossa colaboração para com o que Deus está fazendo. A gente é falha até na santificação, quanto mais na salvação. O sistema de mérito humano, ele é amaldiçoado por Deus. Vivendo plenamente, então, sobre a orientação do Espírito, essa perspectiva de Deus. Então nós trabalharemos nesses domingos. O que eu gostaria de refletir nesse momento, para que nós pudéssemos finalizar, é que o Senhor Jesus, Ele é suficiente. E talvez, como eu disse, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas elas são insuficientes para si mesmas. E por isso nada pode preencher. Então muitas vezes o seu trabalho é insuficiente. Mas lá você não pode fazer nada. Muitas vezes a sua casa é insuficiente, mas lá também você não consegue fazer muita coisa. Talvez a sociedade que você mora, ela também não é tão boa como você gostaria, e também você pode fazer pouca coisa. E nós pegamos tudo isso, e nós despejamos aonde? Na igreja. Porque a nossa insuficiência, ela não transmite apenas o orgulho do nosso coração, mas ela transmite que nós ainda não temos a revelação de que Cristo é o suficiente. E se Cristo é o suficiente, nada podemos fazer. Então se tem algo que você tem que se gloriar nessa manhã, não é naquilo que você pode fazer, mas é na sua incapacidade de não poder fazer aquilo que só Cristo fez por nós. Já fez essa oração como Paulo? Pai, eu não me glorio na minha riqueza. Eu não me glorio na empresa que eu conquistei. Os nossos trabalhos são importantes, irmãos, mas eles são temporários. O que vai ficar para sempre é apenas o reino de Deus que é eterno. Eu não me glorio nas minhas conquistas. Como Paulo disse, eu me glorio nas minhas. Vamos lá, orgulhoso, pode falar. Das minhas fraquezas, olha que legal. 2026, o ano da fraqueza. Gloriar nas nossas fraquezas não é cruzar o braço e viver uma vida de pecado. Gloriar nas nossas fraquezas é a revelação de que Cristo é o suficiente e nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Ah, se não fosse a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Que possamos terminar esse domingo com a noção de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o Evangelho e nada mais. Fique de pé nessa manhã, vamos orar.
Faz só o teclado. Cristo é o suficiente. Espírito Santo de Deus, ensina-nos que essa verdade não seja apenas uma verdade na nossa mente, Pai. Mas que ela venha caminhar as polegadas e descer até o nosso coração. Nós temos tanta dificuldade de assimilar coisas tão simples, Pai. O Teu Evangelho é simples. Nós é que sofisticamos ele demais. Nós queremos sofisticar o culto, nós queremos sofisticar a vida. Porque toda sofisticação humana, ela é apenas um conjunto de meritocracia. É porque nós fazemos, o Senhor se revela. É porque nós atraímos a sua atenção com um bom culto, aí não tem como o Senhor não vir. Mas o Senhor pode se manifestar até o dia que o culto é ruim. Porque o Senhor é bom. Perdoe o nosso orgulho de pensar que nós podemos contribuir com aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Perdoe-nos por todas as vezes que nós demos ouvidos a um não evangelho. Perdoe todas as vezes que a nossa boca proclamou um não evangelho. Nós não queremos decair da graça, nós não queremos deixar de proclamar a graça do Senhor, nem de viver a graça do Senhor, porque a graça do Senhor é a força capacitadora sobrenatural que nos permite a viver de acordo com a Tua vontade, Pai. Então nós não queremos ser apáticos àquilo que o Senhor está fazendo no mundo, mas também que possamos nos gloriar na nossa incapacidade de completarmos uma obra que foi consumada na cruz do Calvário. Ah, Senhor, abre os nossos olhos. Nós não queremos permanecer na doença dos Gálatas, porque nós sabemos que o remédio para essa cura é o Evangelho e nada mais. E isso é pautado na Tua graça, Senhor. Então fere o nosso coração nessa manhã com essa mensagem. Que esses 5 domingos que nós trabalharemos sobre essa carta, essa epístola aos Gálatas, que possam ser domingos que abram os nossos olhos espirituais. Nós queremos amadurecer. Que o Senhor não possa olhar para essa igreja local e se assustar de perdermos de foco a Tua palavra, a Tua cruz como centro do Evangelho. Nunca venha nos faltar a Tua graça neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Vamos orar essa canção.